E hoje eu gostaria de tratar com vocês, meus irmãos, a respeito da depressão, né? Se nós pudéssemos dar um tema para a mensagem, seria além da depressão. A depressão tem sido uma realidade na vida de muitos e tem se agravado com a pandemia, né? O isolamento, a impossibilidade de realizar as tarefas como antes, a impossibilidade do convívio comum, normal, né? Tem provocado isso. E tem sido uma realidade também na vida dos jovens, não é diferente, né? Os jovens têm suas lutas, os jovens têm as suas dificuldades, também têm os seus temores, e a depressão, ela se torna uma realidade também na vida dos jovens, né? Tem feito aqui na nossa igreja um trabalho voltado para aqueles que sofrem com a depressão. Nós temos feito grupos de combate à depressão. Ano passado nós tivemos presencial, esse ano não foi possível fazer presencial, nós fizemos um teste, uma modalidade online, mas tem sido um tema que temos trabalhado aqui, né? A depressão. E a depressão é um assunto que a Bíblia trata. A Bíblia fala sobre depressão. A Bíblia orienta aqueles que estão passando por esse processo. E é por isso que nós vamos hoje tratar desse assunto. Lembrando que será um formato um pouco distinto, não pretendo fazer aqui uma pregação, mas uma palestra sobre o assunto, à luz das Escrituras, como a Bíblia pode nos ajudar e qual é a orientação bíblica para aqueles que sofrem com a depressão e também para aqueles que acompanham alguém, um amigo, um parente, um ente querido que passa pela depressão. E eu gostaria, meus irmãos, que começássemos fazendo a leitura de um texto bíblico do Salmo 30 e o verso 11. O Salmo 30 e o verso 11. Eu tenho aqui a versão Almeida, século 21, que diz assim: converteste meu pranto em dança, tiraste meu pano de saco e me vestiste de alegria. Gostaria de orar nesse momento. Amado Deus, obrigado, Pai, pois o Senhor é o nosso socorro bem presente. Os sofrimentos, as lutas são reais e passamos por eles, mas não passamos sozinhos. Nesta noite, que o Senhor nos ajude a aprendermos e a compreendermos que há vida, que há alegria, que há esperança além da depressão. Abençoe-nos, ó Deus, ilumina-nos com o teu Espírito. É o que rogamos em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, o que é a depressão? Gostaria de começar tratando sobre isso. Bem, a depressão, ela envolve sentimentos de profunda tristeza. Porém, o que caracteriza a depressão não é apenas esse sentimento de profunda tristeza, de incapacidade, a perda do prazer pela vida, mas quando isso ocorre por um período superior a 2 semanas. Há coisas que podem acontecer em nossa vida que nos levem a ter períodos de profunda tristeza. O luto é um desses acontecimentos. Quando você perde um ente querido, um amigo, é comum que essa tristeza ela se instaure, né, no coração e ela possa aí perdurar por alguns dias. O problema é que a depressão ela tende a tornar a vida daquele que está passando por esse processo depressivo, tornar a vida deste uma vida infrutífera, ou uma vida onde a pessoa se sente incapaz de prosseguir com os seus afazeres diários, com o seu trabalho comum, né? Com o cuidado da família, dos filhos,
da convivência social. Então, quando essa tristeza ela se torna incapacitante, ela dura mais de 2 semanas, geralmente é um forte indício de que a pessoa está com depressão. E crente fica depressivo? Crente tem depressão? Essa é a pergunta que muitas pessoas fazem. Afinal de contas, nós temos Cristo Jesus, então por que haveríamos de sentir tristeza, de ficar depressivos? Bem, precisamos entender que crentes verdadeiros, eles podem sim passar pelo processo da depressão. Em primeiro lugar, a depressão não é pecado. Né? Depressão não nem sempre ela reflete o resultado de um pecado na vida da pessoa. Claro que, às vezes, a culpa por algum pecado pode levar à depressão, mas é uma causa da depressão, dentre várias. Então, o crente pode ficar deprimido? Sim. Então, quer dizer que o crente depressivo, ele não está endemoniado? Não, não está. A depressão, ela é natural a nós, porque somos seres caídos, pecadores. Né? O pecado atingiu em nós todas as nossas faculdades. O pecado atingiu as nossas inclinações, os nossos desejos, as nossas emoções, o pecado atingiu tudo. Então, por causa da natureza imperfeita que temos, estamos sujeitos a qualquer tipo de sofrimento, isso inclui a depressão. Depressão não tem relação direta com um pecado específico, né? Então, se você vê alguém com depressão, essa pessoa não está cometendo pecado porque está com depressão. E se você está passando pelo processo depressivo, entenda, você não está em pecado porque passa pelo processo depressivo. Preciso entender também que a depressão, ela não significa falta de fé. Okay? Às vezes as pessoas pensam assim, mas a pessoa está depressiva porque falta a ela fé. Não, nem sempre. Nós temos, na palavra de Deus, registros de homens de Deus com grande fé que passaram por períodos de depressão. Elias, por exemplo, o profeta que clamou a Deus que enviasse fogo do céu e o fogo consumiu o sacrifício, lambeu a água que estava ao redor do sacrifício. Esse homem de fé e grandiosa fé teve o seu momento de depressão. Então, a depressão não é pecado. A depressão não significa que falta fé na vida da pessoa. A depressão, ela pode levar às perguntas básicas da vida. Geralmente ela faz isso. A pessoa que está passando pelo processo depressivo, geralmente se pergunta, qual o propósito da vida? Por que eu devo me levantar para trabalhar? Por que certas coisas acontecem comigo? Então, há perguntas fundamentais que a depressão leva a pessoa a fazer. E uma coisa que precisamos entender é que a depressão é uma forma de sofrimento. Por que é importante entender isso? Ainda existe, principalmente no meio evangélico, algumas pessoas que têm certo preconceito com aquelas que passam pela depressão. Elas pensam que as pessoas depressivas são pessoas que se afastaram de Deus, né? São pessoas mimadas, ou são pessoas que foram super protegidas pelos seus pais e por isso se tornam depressivas. Ou seja, o que a pessoa precisa, na verdade, é um choque de realidade. O que ela precisa, na verdade, é um bom coro, né? Aqui em Minas, a gente fala isso às vezes, né? Levou pouco couro quando era criança, cresceu, ficou esse adulto mimado. Bem, a gente precisa entender que não é bem assim.
A pessoa que está no processo de depressão, independentemente da causa, e eu já disse que a causa pode ser um pecado, mas pode não ser. A pessoa que está depressiva está sofrendo de verdade. Ela precisa de apoio, ela precisa de ajuda. E uma coisa importante pensarmos: a depressão não é exclusiva de quem sofre. Às vezes a pessoa depressiva tende a acreditar que ela é a pessoa que mais sofre nesse mundo, que Deus virou as costas para ela, que Deus não se importa com ela, que Deus a abandonou e que por isso ela sofre tanto, que ela está pagando por alguma coisa, ela está sendo castigada. E a gente precisa entender que não. A depressão é uma forma de sofrimento comum. A maioria das pessoas terão pelo menos um episódio depressivo durante a vida. A depressão não é um sofrimento exclusivo de um indivíduo ou de outro. A depressão é comum a todos, como eu já disse, porque somos frágeis, imperfeitos, fomos atingidos pelo pecado de maneira que as nossas emoções não são perfeitas. Então, nós podemos passar por este processo, o processo de depressão, né? Alguns sentimentos comuns daqueles que passam pela depressão é um sentimento de desvalorização de si mesmo. Geralmente a pessoa depressiva ou o jovem depressivo tende a pensar que o mundo seria melhor sem ele. Ele pensa assim: eu não faço falta nesse mundo, eu não faço falta para minha família, eu não faço falta para a igreja, eu não faço falta para ninguém. O mundo seria melhor se eu não existisse. O depressivo também pode sentir incapacidade de realizar algo. Por exemplo, ele ser colocado diante de uma situação, de uma promoção no emprego, diante de um relacionamento mais sério, não é? E se sentir incapaz de cumprir com aquilo, de realizar o que está em suas mãos. Então, é comum esse sentimento de incapacidade, esse sentimento de desvalorização, né? Alguns vão dizer que as pessoas depressivas têm baixa autoestima. E eu preciso contestar isso aqui. Provavelmente você já ouviu isso. Em primeiro lugar, a palavra autoestima, ela foi cunhada por pensadores da psicologia. É uma palavra moderna, ela não existia no dicionário, né? Sabe aquelas frases do tipo: você precisa se amar mais, você precisa se valorizar, você precisa se dar valor, né? São frases apoiadas no conceito da autoestima. E eu digo para você, a autoestima, ela não há uma autoestima baixa, né? Não é da forma que nós pensamos. Por exemplo, você vai dizer assim: existe uma pessoa que ela está depressiva porque o namorado terminou com ela e ela quer se matar por isso. Aí as pessoas vão dizer assim: você precisa se amar mais, você precisa se valorizar, porque a sua autoestima está baixa. Isso não é verdade. Por que não é verdade? Porque a pessoa geralmente, não são todas as vezes, entendo, não estou generalizando, há casos e casos, mas geralmente um depressivo que está disposto a tirar a própria vida, ele tem a autoestima elevada e não baixa. Pastor, isso não faz sentido. Você está enganado. Não, não estou. Raciocine comigo. Por que essa pessoa quer tirar a vida? Não é porque ela se acha menor, não é porque ela se acha inferior, ainda que por vezes ela possa expressar essas palavras.
Na verdade, ela acha que é digna de mais do que a vida lhe proporciona. Ela é digna de ter aquele namorado, só que o namorado terminou com ela, então ela vai tirar a vida dela. Ou seja, ela não pensa que merece menos, ela pensa que merece mais. Pessoas frustradas com o trabalho, não é? Tinham sonhos a realizar, profissionais, e não realizam o sonho, ficam frustradas, se decepcionam, entram em depressão e aprofundam num estágio onde elas querem tirar a própria vida. Não é porque elas têm autoestima baixa, é porque elas acreditam que o mundo, a vida ou Deus lhes deu menos do que elas são dignas. O suicídio seria uma forma de dizer ao mundo: o mundo não é digno de mim. Eu merecia mais. Só que o mundo, Deus, a vida não corresponderam. Então, geralmente está envolvido aí uma autoestima elevada, tá? Não são todos os casos, é claro, eu repito aqui. Mas é preciso analisar caso a caso. Bem, meus irmãos, eu gostaria de falar também para vocês o seguinte: é, algo que é comum às pessoas depressivas é a tentativa de fugir da depressão. E isso ocorre de maneira natural, porque todas as pessoas em sã tentarão fugir do sofrimento, não é verdade? Se você acende uma vela e coloca lá sua mão ou o seu dedo no fogo, na hora que começa a doer, a reação instantânea é você retirar a mão. Nós evitamos o sofrimento, é uma forma de sobrevivência. E o depressivo não é diferente. Ele vai tentar fugir do sofrimento. Acontece que o tratamento bíblico, ele é distinto. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que a palavra de Deus trata o sofrimento. Okay? E aqui a gente precisa pensar na nossa constituição como pessoas. Bem, a Bíblia diz que nós somos formados de duas partes, uma parte material e uma parte imaterial. Existem os dicotomistas, que acreditam em corpo e espírito, e vão dizer que alma e espírito são a mesma coisa, quando a Bíblia trata, né, basicamente. E os tricotomistas, que vão dizer que não. Nós somos formados de corpo, a parte física, e alma e espírito, a parte não física ou imaterial. Bem, independentemente se você é dicotômico, tricotômico, o fato é que a Bíblia, ela nos ensina que nós somos formados de duas partes. E quando a Bíblia afirma isso, nós vamos perceber que essas partes, elas são indivisíveis. Quando que elas se dividem? Apenas na morte, quando a alma, o espírito, vão deixar o corpo. Mas enquanto nós estamos vivos nesse mundo, alma e corpo, ou espírito e corpo físico, não se separam. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que um problema físico afetará o espírito. Um problema espiritual afetará o físico. Você já deve ter ouvido falar em doenças psicossomáticas. Essa palavra, inclusive, foi cunhada por um psiquiatra cristão, né, por volta do século XVII. Ele compreendia que existiam doenças que não estavam ligadas ao desequilíbrio químico do organismo, mas que eram causadas por um desequilíbrio espiritual. Com o passar do tempo, veio o iluminismo, que tentou excluir a espiritualidade, excluir Deus, não é? Da equação, e veio a dizer, não, na verdade é a mente agindo sobre o corpo. Mas a gente sabe que o espírito, a alma, age sobre o corpo. Se você estiver espiritualmente mal,
enfermo espiritualmente, possivelmente vai adoecer o seu corpo. Da mesma forma, um corpo doente, ele vai interferir e poderá contribuir para a enfermidade da alma. Bem, entendendo que somos formados aí por essas duas partes, quando nós falamos de depressão, devemos compreender que a depressão envolve as duas partes. A depressão pode ter como causa um desequilíbrio químico cerebral. A depressão pode ter como causa um cansaço físico, uma exaustão. A depressão pode ter como causa a falta de vitaminas no organismo, ok? Veja, a pessoa vai se sentir depressiva por conta de um problema físico, que vai inevitavelmente atingir o seu espírito. Essa pessoa que tem causas físicas para a sua depressão, quem ela precisa buscar? Um pastor ou um médico? É claro que um médico, não é verdade? O médico, ele está preparado para tratar a parte física. Vai tratar a depressão no aspecto físico. Você deve saber que há cristãos que têm preconceito com crentes que tomam remédios para a depressão. Veja, essas pessoas que estão tomando remédios para a depressão estão cuidando da parte física. Quando Elias estava lá na caverna, escondido, e ele já não queria mais viver, ele pede ao Senhor que tire a sua vida, depois de ter uma vitória extraordinária sobre os sacerdotes, não é, daquela profetisa. Veja, que Deus faz com ele? Elias fica na caverna, ele dorme. E Deus então envia corvos, para alimentar Elias. Deus estava cuidando de quê? Deus estava cuidando do corpo físico de Elias. Elias estava esgotado fisicamente. Ele precisava de descanso, ele precisava de vitaminas. Deus cuidou da parte física. Acontece que naquele tempo não existia uma farmácia, porque se existisse, pode ser que Deus enviasse um entregador da farmácia, da drogaria, para levar um remedinho para Elias, não é? Mas não existia. Deus enviou um alimento apropriado. Entenda, aquele que sofre com a depressão precisa verificar se há causa física para a sua depressão. E então tratar com o médico. Ok. Bem, o que eu quero dizer para vocês, meus irmãos, principalmente para nós cristãos e aqueles que estão enfrentando a depressão ou conhecem alguém que está passando por isso, é que cuidar da parte física não é cuidar do problema todo. Porque nós somos formados também de uma parte imaterial. E quem é que vai cuidar da alma? Eu pergunto para vocês. O médico? Não. O médico vai cuidar do corpo físico. Quem é que vai cuidar da alma? Sabe quem? O pastor. O pastor será, ou o conselheiro, né? O cristão preparado será aquele que cuidará da alma de quem sofre a depressão. Aí você pode pensar, pastor, eu pensei que se eu fosse falar na psicologia, no psicólogo. Ok, eu não vou entrar no mérito da psicologia. Provavelmente teríamos que ter um outro momento de palestra para falar só sobre o envolvimento da psicologia na vida de um cristão que sofre com a depressão. Mas eu preciso dizer para você que a psicologia é recente. Ela surge no século XIX para o século XX. E antes disso, quem é que cuidava da alma das pessoas depressivas? Era o pastor. A pessoa sentia uma profunda tristeza. Ela ia atrás de quem? Do pastor. Mas o pastor é preparado para cuidar da alma? Ele é preparado para cuidar espiritualmente do depressivo? Sabe por quê? Porque ele tem a Bíblia como manual. E a Bíblia, meus queridos, é suficiente
para tratar todo e qualquer problema que possamos ter na alma. Isso inclui a depressão. Aqui em nossa cidade, é muito comum que psiquiatras, atendendo as pessoas, as encaminhem a buscar ajuda de um pastor. Psiquiatras, médicos, versados na ciência, que compreendem o valor do tratamento espiritual como complemento para o tratamento da depressão. É claro que isso não é aceito por todos os psiquiatras, mas entenda, alguém que está passando por um processo depressivo precisa da ajuda de um médico, sim, para cuidar do corpo físico, mas precisa também do doutor da alma, daquele que vai tratar biblicamente do seu espírito. Ok? Bem, tratado sobre isso aqui, eu queria trazer para vocês quais podem ser as causas para o sofrimento. Bem, outras pessoas podem causar a depressão. Alguém pode se sentir frustrado, decepcionado com alguém. Um namorado, um noivo, um cônjuge que foi traído. O adultério pode levar a parte ofendida e até a que ofendeu a depressão. Mas a parte ofendida teve uma depressão causada por outro. As pessoas, irmãos, até mesmo dentro da igreja, parentes, podem trazer uma palavra, podem, por exemplo, contar um segredo que vai decepcionar, frustrar tão profundamente que a pessoa entra num estado de depressão. Então, outras pessoas podem ser a causa da depressão. Os nossos corpos físicos também podem ser a causa. Como eu já disse aqui, desequilíbrio químico, desequilíbrio de vitaminas, uma exaustão. Mas não apenas os nossos corpos físicos. Nós mesmos podemos ser a causa da nossa depressão. Sim. Quando? Quando nós temos uma opinião, uma visão equivocada sobre algo, ou quando nós cometemos um pecado e então, após o pecado, sentimos culpa e não conseguimos absorver o perdão concedido por Deus, então nós podemos também ser a causa da nossa depressão. E aqui, meus irmãos psiquiatras vão compreender que essas são três causas que a ciência admite, mas existem outras duas causas que somente a Bíblia traz para nós, que são causas espirituais. Uma delas é o próprio Satanás. Satanás, ele é o inimigo das nossas almas. Satanás pode ser, sim, causador de uma depressão. As flechas do inimigo, não é? As mentiras que ele conta, podem nos levar à depressão. Mas eu queria destacar uma outra pessoa. O próprio Deus pode ser a causa da nossa depressão. Espera aí, pastor. Mas Deus tem desejo ou propósito que alguém fique depressivo? Pode ser que tenha. Você já deve ter lido aquela passagem nas Escrituras em que os discípulos estão saindo do templo com o Senhor Jesus e havia ali um homem cego assentado na porta do templo pedindo esmola. E então os discípulos perguntam para Jesus: quem foi que pecou para que ele nascesse cego? Ele ou os pais dele? O que Jesus responde? Você lembra? Jesus diz assim: nem ele, nem o pai dele. Mas isso aconteceu para que nele fosse manifesto o poder de Deus. E Jesus então cura aquele homem. Meus irmãos, Deus usa o sofrimento para a glória dele. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que para
todo sofrimento há um propósito. Se alguém está depressivo que você conheça, ou talvez seja a sua luta, entenda, Deus tem propósitos com o sofrimento. As causas do sofrimento podem ser múltiplas, podem envolver questões físicas, espirituais. Independentemente disso, independentemente de compreendermos as causas, porque muitas delas serão desconhecidas, devemos entender que Deus possui propósitos com o sofrimento. E nós devemos confiar nele. Quando você está doente, não procura um médico, e quando ele passa a receita da medicação, você não vai na farmácia comprar. O que isso significa? Que você está confiando naquele médico. Eu digo para você, o sofrimento, a depressão, se é algo que está ocorrendo na sua vida de um ente querido, de alguém que você conheça, se é na sua vida, aprenda. Se é na vida de outro, diga a essa pessoa. Deus tem propósito no seu sofrimento. E isso só pode significar uma coisa: que há esperança para quem sofre. Há esperança. Deus quer algo, realizar algo para a glória dele. Pode ser que Deus quer ensinar a própria pessoa que está passando pela depressão. Ensinar algo. Pode ser que Deus quer ensinar, através da vida da pessoa que está com depressão, ensinar para outra. Pode ser que Deus esteja usando a situação para unir pessoas que antes estavam afastadas. Pode ser que Deus esteja usando para trazer empatia para a igreja, para que a igreja mude o seu olhar para os irmãos. Bem, se nós fôssemos enumerar aqui, as possibilidades seriam infinitas. O que importa não é saber qual é esse propósito. O que importa é entender que Deus possui um propósito. Quer dizer que o sofrimento é permitido por Deus? É. O sofrimento é permitido por Deus. O sofrimento faz parte da nossa vida, meus irmãos. Inevitavelmente, em algum momento da vida, sofreremos. Aqueles que não passaram por essa experiência ainda passarão, certamente. Porque aqui onde vivemos, nesse mundo caído, o que nos resta muitas vezes é a dor, é a tristeza, é a decepção, é a frustração. Mas o que nos dá esperança é que, em primeiro lugar, enquanto vivemos aqui, não estamos sozinhos, porque Cristo nos prometeu: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Em primeiro lugar, não estamos sozinhos. Em segundo lugar, esse sofrimento tem data para acabar. Ele vai terminar. Ele é passageiro. E comparado à eternidade que espera aqueles que creem em Jesus, esse sofrimento não é nada. Imagine a proporção do sofrimento comparado com a glória que há de ser revelada. Paulo diz isso em Romanos 8, que os nossos sofrimentos aqui não podem se comparar com a glória que há de ser revelada. Então, meus irmãos, nós temos em Deus, nós temos alívio. Em Cristo Jesus, nós temos alento, companhia. Podemos sofrer, Deus pode permitir o sofrimento? Sim, Deus pode. Mas Ele não nos deixa que passemos sozinhos. Você já chorou por causa da depressão? Ou conhece alguém que já chorou? Geralmente as pessoas têm vergonha de chorar, né? A gente vive numa sociedade que inibe a demonstração de sentimentos. Um homem chorando é um sinal de fraqueza. É interessante porque a Bíblia não diz que Jesus sorriu, mas tem um versículo que diz que Jesus chorou. Jesus era fraco? A diferença, meus irmãos, é que nós não só podemos chorar como devemos. Mas a questão é, vamos chorar da maneira certa? Porque há uma maneira correta.
E eu digo para você que está passando por esse processo depressivo, ou que conhece alguém, para que diga para essa pessoa: olha, chore, não tenha vergonha de chorar, chore. Você pega os salmos da Bíblia, você vai ver que Davi passou por vários processos depressivos, não foi uma única vez. Davi ficou depressivo quando, recebendo de Samuel a unção para ser rei, ele é perseguido por Saul. Ali ele escreve salmos, contando a sua tristeza. Davi ficou depressivo quando, em pecado com Batseba, foi confrontado por Natã e, como consequência, teve a morte do seu filho. Ele passou por um período depressivo e ele escreveu sobre isso. Leia o Salmo 32, leia o Salmo 51, onde ele fala da culpa, onde ele fala, descreve a sua depressão. E eu digo para você que eu tenho convicção de que muitos desses salmos Davi escreveu aos prantos diante de Deus. E esse é o segredo. O segredo não é que o crente não chora, que o crente está sempre sorrindo. Você já deve ter ouvido isso. Crente é alegre, crente tem Jesus, crente está sempre sorrindo. Meus irmãos, isso é mentira. O sofrimento existe, é real. Claro que o sofrimento do crente é diferente do ímpio, porque o crente tem esperança. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas o choro existe. O choro é real. O sofrimento é real. Então, o cristão verdadeiro, que tem fé em Deus, chora. Ele chora. Davi chorou. Jesus chorou. E precisamos entender que a maneira correta de chorar é diante de Deus. Porque existe uma outra forma. O depressivo pode escolher chorar na cama, se isolar do mundo, abrir mão da sua vida. Não quero falar com ninguém, não quero ver ninguém, eu não saio mais de casa, entrar para o seu quarto e vegetar ali. A diferença do cristão é que o cristão chora também, mas chora diante de Deus. Ele derrama o seu coração diante de Deus. Ele fala das angústias que sente diante de Deus. Ele fala das tristezas. Leia o Salmo 88, veja como Davi expressa essas tristezas. Crente fica depressivo? Fica. Crente chora? Chora. Mas crente chora diante de Deus. E por que o crente chora diante de Deus? Porque Deus compadece dele. Deus se compadece de nós, meus irmãos, porque Jesus, sendo Deus, experimentou as nossas dores. Jesus não olha para nós de fora. Jesus caminhou por esse chão empoeirado dessa terra. Jesus viu o que o pecado é capaz de produzir na vida das pessoas. Ele viu de perto. Ele sentiu o mau cheiro dos leprosos. Ele sentiu a tristeza dos excluídos, dos cegos, dos coxos vivendo de esmolas. Jesus experimentou a humilhação. Jesus experimentou a traição. Jesus passou pelo luto com a morte de José, com a morte de Lázaro. Jesus experimentou as nossas dores, meus irmãos. Isaías 53, verso 3, profeticamente chama Jesus de o homem de dores. E o Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 11, vai dizer que era necessário que o Filho de Deus, ou o Filho do homem, sofresse muitas coisas. A alegria do crente não é que ele não passa pelas lutas, pelos problemas. Não é que ele não sente depressão. A alegria dele não é o afastamento de toda forma de sofrimento, mas é a proximidade
que ele tem de Jesus. Jesus conhece a sua dor. Jesus se comoveu com o sofrimento de Lázaro, com o sofrimento das irmãs de Lázaro, com a morte dele. Jesus compadece. O autor aos Hebreus vai dizer que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Você não está sozinho no seu sofrimento. Entenda. Deus não está castigando você. Deus não virou as costas para você. Deus está usando o sofrimento para transformar você ou alguém à sua volta. Entenda. O Senhor sabe o que é se sentir sozinho. O Senhor sabe o que é se sentir incapaz. O Senhor sabe o que é se sentir pequeno demais, debilitado. O Senhor sabe o que é ser zombado, humilhado, traído. O Senhor sabe o que é sentir dor. Ele não está ausente. Ele está presente. Isso demonstra para nós, meus irmãos, que Deus é bom e generoso. Porque Romanos 8,32, Paulo vai dizer que aquele que não poupou nem o próprio filho, mas pelo contrário o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Acontece que as pessoas hoje em dia, os jovens, têm caído nessa armadilha, têm acreditado que o amor de Deus, ele deve ser procurado nas bênçãos que Deus concede. Por exemplo, Deus é amoroso quando minha condição financeira é boa. Deus é amoroso comigo quando eu não tenho problemas. Deus é amoroso comigo quando eu não perco o emprego. Deus é amoroso comigo quando a minha saúde vai bem. Mas isso é um engano, isso é uma mentira, meus irmãos. Porque nós não vemos o amor de Deus nas circunstâncias. Onde nós vemos o amor de Deus? O amor de Deus só pode ser visto num lugar. O amor de Deus é visto na cruz. Porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Meus irmãos, quando a depressão falar com você, entenda, a depressão fala. A depressão fala que você é dispensável. A depressão fala que não tem jeito para você. A depressão fala que as pessoas estariam melhor sem você. A depressão fala um monte de coisas. E quando a depressão falar essas coisas com você, soprar lá no seu ouvido, olhe para a cruz, porque é ali que você poderá ver o amor de Deus. O amor de Deus, ele é um amor sofisticado. Não é um amor como o amor que a criança espera. Vocês, principalmente que são pais, né, devem entender isso bem. Sabe quando você diz não para o filho? Quando o filho pede um presente, você diz que não vai dar. Quando o filho quer fazer um passeio, você diz que ele não vai àquele passeio. Quando seu filho quer comprar uma coisa e você diz que não. Sabe, quando você diz não para o seu filho, naquele momento o filho tende a se revoltar contra você. Não é verdade? Talvez você seja filho, já tenha passado por isso, né? Seja filho solteiro, que eu quero dizer. De se revoltar com seu pai e a sua mãe porque disseram não para você. Mas veja, o amor dos pais é um amor mais sofisticado. É um amor que diz não, é um amor que corrige, é um amor que permite até certos graus de sofrimento, para que o filho aprenda. O amor de Deus é assim, só que muito mais elevado, porque é perfeito. O amor de Deus é um amor que diz não para nós. É um amor que corrige. É um amor que permite certos graus de sofrimento. Porque Deus quer o melhor para nós. E à medida que nós vamos percebendo essas coisas, Deus vai nos ensinando a nos alegrarmos nele e não nas coisas dele ou nas coisas que pertencem a esse mundo.
Quando nós lemos o Salmo 4, verso 7, deixa eu só pegar uma aguinha aqui. Salmo 4, verso 7, o texto diz assim: encheste meu coração de mais alegria do que sentem os que têm cereal e vinho à vontade. O salmista está falando, eu poderia ter a despensa cheia, mas a minha alegria de verdade, ela vem do Senhor. Não é do que eu tenho ou do que eu não tenho. O salmista, no Salmo 16, verso 11, tu me farás conhecer o caminho da vida. Na tua presença, a plenitude e a alegria. À tua direita, a eterno prazer. A maior bênção que Deus pode lhe conceder, meu irmão e minha irmã, não é livrar você do sofrimento. Ainda que você deseje isso, é claro, isso é natural, compreensível. Mas a maior bênção que Deus pode conceder a você é a presença dele. E onde você encontra a presença dele? Em Cristo Jesus. Somente em Cristo Jesus você encontra a cura para a sua depressão espiritual. Compreenda isso. Então é possível, pastor, eu me livrar da depressão? É, mas não deve ser o seu objetivo. Entenda bem. Quando o seu objetivo é se livrar da depressão, você focará na coisa errada. E o seu sofrimento tende a piorar. Mas quando o seu foco é fazer a vontade de Deus, quando o seu foco é compreender o propósito de Deus, você pode ter que esteja no meio da depressão. Porque, veja, talvez o seu problema não seja só espiritual, pode ser físico. Então, você começa a tomar uma medicação e até que faça efeito, leva tempo para sua depressão melhorar. E enquanto ela não melhora, você tem alívio espiritual em Deus. Tem alívio espiritual em Cristo Jesus. Uma coisa muito boa de se fazer é ter um caderno de oração. Geralmente, quando eu estou aconselhando pessoas que enfrentam a depressão, ou quando estou com os irmãos no grupo de combate à depressão, eu os encorajo a ter um caderno. Eles compram um caderno e o que eles fazem? Eles oram no caderno, escrevendo a oração. Pode parecer estranho para a gente, né? A gente não tem esse costume de orar escrevendo, porque a gente acha que a gente tem que orar de olhos fechados e na maior parte das vezes em silêncio, né? Veja, não. Você pode orar de olhos abertos, orar enquanto dirige, falando com Deus, está dirigindo, está falando com Deus, né? Está fazendo algo que não exige uma concentração intelectual, você está fazendo e está orando a Deus. Eu estou varrendo a casa e orando a Deus. Você deve orar escrevendo. Por quê? Porque a pessoa que está no processo de depressão, ela tende a ter dificuldade de concentração. Então, até para orar é difícil. Ela começa a orar e a mente vagueia e ela se perde. E quando você está escrevendo, você tem um foco duplo. Tanto a sua mente está escolhendo as palavras para escrever, quanto você tem um foco na sua mão que está escrevendo no caderno. Facilita a concentração. Além do mais, você tem como recorrer a essas orações posteriormente e se alimentar delas, né? Se lembrar de como Deus respondeu aquela oração. Então, é um exercício que geralmente eu passo para os irmãos, né? E eu encorajo a você que faça isso também, ok? Bem, meus irmãos, nós estamos aqui caminhando para
final, eu não quero me alongar demais, né? É um assunto vasto, mas eu gostaria de trazer para vocês esses princípios, né, para que vocês pudessem ter uma visão geral, tá? E eu quero finalizar dizendo que quando a depressão ela ocorre, quando ela atinge, juntamente com ela, há um processo de guerra espiritual. Porque o inimigo está atento aos nossos momentos de sofrimento. E ele sempre ataca nesses momentos. Porque nos momentos em que estamos sofrendo, somos mais vulneráveis às mentiras, à compreensão equivocada da realidade, sabe? Então, pensamentos como você é um fardo, Deus lhe abandonou, que eu já citei aqui, geralmente podem ser plantados por ele, por Satanás. E precisamos, meus irmãos, neste momento de guerra espiritual, precisamos buscar fortalecimento em Cristo Jesus. Porque às vezes Deus não vai nos livrar da depressão imediatamente, mas Ele vai nos dar fortalecimento em meio à depressão. E se tem uma batalha que Satanás quer ganhar, é a batalha que ocorre na sua mente e no seu coração. Satanás quer que você duvide do amor de Deus. Satanás quer que você duvide que Deus tem um propósito para a sua vida. Satanás quer que você duvide que Cristo Jesus morreu por você. Entenda? Por isso é preciso buscar nele. É preciso buscar na palavra. É preciso compreender que Cristo está com você. Não focalize nas suas percepções. A palavra de Deus diz, não, uma certa versão diz, né, não estribe no seu próprio conhecimento, ou não se apoie no seu próprio conhecimento. O que o texto quer dizer é, não confie nas suas próprias percepções. Vá para a palavra, que é a verdade, e vá para Cristo, que é aquele que se compadece de você. Seu caso não é o único. Cristo está com você e Cristo te fortalecerá. Queridos, que Deus possa abençoar a vida de vocês com essas palavras e que a verdade do Salmo 30, verso 11, se cumpra na sua vida, quando o salmista diz: converteste meu pranto em dança, tiraste meu pano de saco e me vestiste de alegria. Eu quero apenas compartilhar com vocês que eu tenho um site ainda muito tímido, não consigo dedicar a ele o tempo que gostaria, mas tenho traduzido alguns artigos e também escrito alguns artigos relacionados com a depressão. E são artigos para ajudar tanto o depressivo quanto aquele que quer aconselhar ou trabalhar, ajudar na vida de alguém que está passando pela depressão. O site é alemdadepressão.org, tá? www.alemdadepressão.org. Pois você pode procurar lá, tem alguns artigos, né? Eu tento adicionar semanalmente pelo menos um artigo para que o site possa criando o corpo ali, né, e possa estar abençoando também as pessoas, tá bom? Vocês possam depois entrar lá. Deus abençoe vocês, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, tá? Eu gostaria apenas de orar. Amado Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque Cristo Jesus é aquele que é o remédio para a nossa depressão espiritual, para os dias de tristeza, para os dias cinzas da vida, para os dias em que a cor e o sabor se vão, para os dias em que não queremos levantar da cama,
para os dias, ó Deus, que nos sentimos tão pequenos e tão fracos. Obrigado porque, assim como Jesus estendeu a mão para Pedro, quando este afundava ao sair do barco e andar sobre as águas, o Senhor tem a mão estendida para todos aqueles que olham para o Senhor, para todos aqueles que estão sofrendo e também para aqueles que estão passando pelo processo da depressão. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem um amor compassivo e que o Senhor ajude a cada um que luta com este mal, possa vencê-lo na companhia de Cristo Jesus. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém, Senhor.